Bom, vamos lá. Então, como você já pode ter visto no título desse vídeo, aqui eu não vou falar sobre como criar bons hábitos, porque eu acho que todo mundo já sabe o que são bons hábitos. É você se exercitar, estudar, ir numa academia, né? Então, isso já está bem claro. Mas por que, se todo mundo sabe, não é todo mundo que faz? Porque quando vira o ano, todo mundo comenta sobre suas resoluções de ano novo, que são promessas que vão fazer a si mesmo sobre os comportamentos que elas vão ter ao longo dos anos. Chega ali mais ou menos perto do carnaval, boa parte das pessoas já esqueceu, não cumpriu, ou fez arrastado e desistiu. Então aqui eu vou tentar trazer para vocês um panorama de como sustentar esses comportamentos ao longo do tempo, né? E por que também muitas das vezes é tão difícil isso. Então, primeira estrutura que eu quero trazer aqui para vocês, a primeira parte seria a parte biológica, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai evitar a qualquer custo gastar energia. Nosso cérebro, biologicamente, ele é preguiçoso. Então, tudo que leva você a tomar uma decisão contrária daquela que você sabe que você tem que tomar, ele vai ter um recuo, ele vai querer te segurar, vai querer te manter de uma forma mais confortável, sem gastar energia. Ninguém quer sair correndo 5 horas da manhã na rua e voltar depois de 10 quilômetros corridos. Ninguém quer fazer isso. Então, algumas pessoas fazem mesmo sem vontade. Ou você não quer acordar antes de ir para o trabalho às 5, 6 da manhã e treinar ou fazer alguma atividade física antes de ir para o trabalho. Mas muitas pessoas fazem isso. Então qual que é a diferença dessas pessoas? É que elas já cultivam isso há um bom tempo, que ficou menos difícil, ficou menos pesado para elas executarem essas tarefas. Certo? Então a primeira parte é entender, ter a noção de que a gente tem que fazer muitas coisas mesmo sem vontade no início, com a expectativa de que ao longo do tempo esse comportamento vai ficar mais simples de ser executado, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. O exemplo da academia acredito que seja o melhor para trazer aqui para vocês, porque quando você começa na academia, ou vê uma pessoa começando, você vê aquela pessoa que ou está muito empolgada ou meio que foi arrastada. Qualquer um dos casos, essa pessoa vai ter muitas expectativas no começo. Ela vai querer perder 10 quilos em um mês, ou ela vai querer ficar muito musculosa em 3 meses. E normalmente isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Essa quebra de expectativa faz com que a pessoa comece a diminuir a frequência que ela vai na academia, ou faz achar que ela está fazendo algo errado, que ela já precisa gastar com personal, ou precisa ser totalmente regrada, tirar qualquer coisa ao redor dela. Tudo certo, se você quiser começar com personal e não sabe como treinar, excelente. A melhor coisa que você pode estar fazendo é para você. Contrate um bom personal aí na sua região. Mas voltando ao foco aqui do vídeo, eu quero passar o seguinte. Um dos inimigos da criação de hábito é você ter essa grande expectativa logo no início que você começou a cultivar ele. Se você nunca leu o livro, você não vai ler 60 páginas num dia. Ou você pode até ler 60 páginas num dia, mas isso dificilmente vai se sustentar a longo prazo. Se você nunca fez academia, você não vai chegar lá e puxar 100 quilos no supino. Né? Isso é inviável. Você não vai ter um físico de um super atleta em um ano. Também é inviável. Então o que você tem que fazer para começar a cultivar esses hábitos é transformar seus objetivos com esse hábito em algo mínimo, o mínimo viável. Não coloque uma meta de 7 dias por semana na academia. Tente 2. Coloca o seu objetivo em academia é 2. Não tenta ler 100 páginas em um dia de um livro, se você nunca leu, se você não está acostumado com isso. Tenta ler 5 páginas. Diminua o objetivo daquele hábito a um valor mínimo quando você começa, que é quase impossível de você falhar. Porque ele é tão bobinho, ele é tão insignificante, mas que você vai fazer. Se você colocou 2 dias na academia na semana, esses 2 dias você vai.
Se você colocou 5 páginas de um livro por dia, esses 5 dias, esses 5 páginas você vai ler. Essas 5 páginas você vai ler. Então reduz a expectativa no começo. No inglês tem o termo baby steps, né, que quando o bebezinho está aprendendo a engatinhar, ele vai dando os passinhos falsos e tudo mais. É a mesma coisa na criação de um hábito. A gente vai começar com passos pequenos. E depois que você pegar o ritmo, depois que com esse ritmo que você pegou no início, o seu cérebro passar a compreender que aquilo não é tão difícil de ser feito, aí vai ficar mais fácil para você. Muitas das vezes vai se tornar até prazeroso se for um hábito bom. Certo? Agora o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é quanto ao ambiente. Então isso impacta mais o hábito sobre estudo. Quando você tem um projeto para fazer, um TCC, uma prova para estudar, ou até mesmo para um negócio que você está criando, seja físico ou online, você precisa de um espaço para estudar. Então quando envolve estudo, a primeira etapa que você tem que se ter consciência é de que o ambiente tem que estar preparado para isso. O ambiente afeta muito a forma que você estuda e como você estuda. Ninguém consegue estudar com pessoas falando ao seu redor, gente te chamando para fazer alguma outra coisa, alguma atividade, com barulho em volta, crianças correndo, enfim. Você precisa de um momento calmo. Aquele momento de estudo é você com você mesmo. E se você estuda assistindo vídeos, tutoriais, algo assim, feche todas as abas, desligue o seu, se você estuda no notebook, leve o seu celular para outro canto, e se você estuda no celular, desative qualquer tipo de notificação. Muitos celulares modernos hoje, inclusive, têm um modo foco, que você pode ligar ele exatamente para evitar distrações. Quando você está estudando, ele não vai te mandar nenhum tipo de notificação. Você ativa o modo, estuda, e consegue não ser distraído. Isso é muito importante porque a engenharia social que existe atrás dos aplicativos de redes sociais ou qualquer outros aplicativos, ela é muito programada, ela é muito feita para chamar sua atenção e para captar sua atenção, para você ficar horas ali. E às vezes nem é culpa sua, às vezes você segue conteúdos de pessoas que você gosta, de professores, de matérias que você está estudando, de pessoas passando dietas para você. Aí você salva um vídeo à tarde no meio da correria, à noite você vai ver, você vai puxar o celular, você vai ver a notificação das pessoas que você segue. Você vai ver um story, você se distrai, até porque os stories que aparecem logo quando você abre o Instagram são os stories que você vê com mais frequência, de pessoas que você conversa mais. Então é tudo programado no detalhe para captar sua atenção. Você abre um, já era. Às vezes você já esqueceu o que você ia ver, que era o vídeo que você salvou para ver mais tarde sobre estudo, alimentação. Então toma muito cuidado, tenha esse controle quando você for fazer um estudo ou uma rotina. Então sempre fique esperto ao ambiente. Voltando agora para da academia, o ambiente também interfere muito. E você reduzir suas expectativas te ajuda. As pessoas elas vão na academia e pensam: nossa, eu não tive resultado em 3 meses. Meu corpo está do mesmo jeito. Mas o que elas ignoram aqui, muitas das vezes, é que o sono delas melhorou comparado a antes. A respiração melhorou. O sangue está circulando melhor. Seus ossos estão mais fortes. E também você está num ambiente social no qual as pessoas ao seu redor estão fazendo as mesmas atividades que você. Então isso cria um senso de comunidade que é muito positivo para o cérebro humano. Isso pode ajudar a evitar doenças de pessoas que são muito solitárias, desenvolvem doenças relacionadas à solidão. Né? Então tem vários outros benefícios além daquele que você pensa que é o único, que é, por exemplo, academia, ficar forte ou emagrecer. Não, você também está melhorando sua flexibilidade. Além desses outros benefícios, você está melhorando o seu foco. Porque quando você está com 50 quilos te esmagando no seu peito, você não consegue pensar em outra coisa além de empurrar aquilo para cima. Você não consegue pensar numa tarefa que você esqueceu no trabalho, ou uma cobrança que você recebeu
durante o seu dia de alguma pessoa, você só pensa em empurrar aquilo lá da sua frente. Então melhora muito seu foco. Assim como a leitura melhora o seu vocabulário, melhora muito o seu foco, porque você só consegue prestar atenção naquilo. Se você se distrai um pouquinho, você já tem que voltar alguns parágrafos para retomar a ideia do personagem ou do livro. Então, quando você for desenvolver um hábito, quando você for colocar uma lista de comportamentos que você quer manter a longo prazo, não pense apenas em um benefício que você está tendo com ele. Se for um hábito saudável e válido, que é o intuito desse vídeo, ele vai se prolongar em vários outros hábitos legais. E lembre-se sempre de começar com um hábito mínimo, o mínimo esforço, que é quase impossível de errar. Eu, por exemplo, tenho uma listinha de pequenos hábitos que eu faço que levam a hábitos mais difíceis de serem feitos, por exemplo. E é estupidamente simples, é ridiculamente simples. Vou comentar aqui brevemente com vocês. O primeiro hábito que eu tenho é de me alongar. Que eu costumava fazer artes marciais, taekwondo, e todo o início de sala a gente fazia um aquecimento e fazia um alongamento para ter mais flexibilidade. Então, um desses dias eu até cronometrei quanto tempo levava o aquecimento, o alongamento. De 7 a 10 minutos. Nossa, Thiago, mas é tão simples um alongamento? Isso daí é um hábito? Sim, é um hábito. Você vai ficar mais flexível, seu corpo vai ficar mais saudável, você vai ter mais disposição também, você vai ter menos dor nas costas, você vai se orientar mais à sua posição da coluna, da lombar, você vai prestar mais atenção nos movimentos do seu corpo. Ok. O primeiro hábito, que é simples de tudo, alongamento, você pode fazer em casa, em qualquer lugar, em 10 minutos, leva ao segundo hábito que eu tenho na minha lista, que é beber 2,8 litros de água por dia. Nossa, Thiago, mas beber água é uma coisa tão simples, mas muita gente não bebe. E eu não vou nem falar aqui os benefícios que você vai ter bebendo água. Que leva também ao terceiro hábito, que é corrida. Atualmente não estou conseguindo fazer academia, mas eu quero sempre estar fazendo algum tipo de atividade física, então a mais simples dela, corrida. Corro em torno de 20 minutos. Uma corrida que eu faço, não, quase 4 quilômetros. Então, um hábito está sempre ligando ao outro. Então, começa com o mais simples, que é o alongamento. Se eu alongar, eu vou estar mais disposto a fazer uma corrida, porque já vou estar aquecido, né? Vou correr melhor já. E se eu corro, eu vou beber mais água, porque eu vou estar cansado. E depois de tudo isso, eu vou ter um sono melhor, vou dormir melhor, porque eu gastei a energia do meu corpo e agora eu vou descansar muito melhor, me preparar para o dia seguinte e vou acordar com mais disposição. E provavelmente sem dores nas costas, porque eu fiz um bom alongamento. Então, quando você repete isso, olha que bacana, você desencadeia vários outros benefícios e vários outros hábitos positivos que vai gerar um impacto muito significante na sua vida. Então, a ideia é essa. Comece com o mínimo possível, estruture isso, se possível, também registre isso, aplicativo, Excel, papelzinho, caneta, o que funciona para você, e vá acompanhando lentamente a evolução desses hábitos, certo? Então agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual hábito vocês já cultivam e qual hábito vocês vão começar hoje com o mínimo possível, certo? Então deixa aí, se vocês gostaram desse vídeo, comente para mim já também o que vocês acharam, que temas vocês querem ouvir daqui para frente e também quero entender melhor de vocês qual será a evolução dos hábitos que vocês se proporam a fazer hoje para os vídeos futuros. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço.